Chegou o momento de mostrar o que o céu colocou dentro de você, dando início a um crescimento sem medida. Chegou a hora de fundir o natural com o sobrenatural, para vivermos plenamente os dons que o Espírito nos concedeu. O tempo do mais ou menos acabou. Chegou o momento de viver e derramar sobre a terra tudo o que Deus preparou para você. Treine para despertar esta geração. Treine e encontre a paixão junto ao Espírito Santo. Treine para que os milagres se tornem seu estilo de vida. Treine para que o sobrenatural se torne natural em sua vida. Treine para estar pronto e trazer o céu para a terra. Empower 2025, o ano do treinamento e fortalecimento espiritual. Boa noite, gente, que bom ver vocês. Quem que eu ainda não conheço? Levanta a mão, assim que... Olá, tudo bem, tudo bom? Eu não vou contar a minha história para vocês, porque a gente fez um podcast hoje, está contando tudo, então tudo que você quiser saber está no podcast. Então, pode ficar sabendo tudo, né? Fatos, problemas. Uma honra estar aqui com vocês. Eu tinha prometido para os pastores que eles sempre me veem quando eu venho para o Brasil, passando em Campinas. É que minha mãe mora lá, é por isso que eu passo mais lá, né? Não é porque eu amo mais aquela igreja, mas já que eu estou ali, eles sempre me usam. Aí eles falaram, não está certo. Eu falei, não, a próxima vez eu dou um jeito. Eu cheguei ontem à noite da Itália, já vim hoje de manhã, já vou embora amanhã, 6 da manhã. Mas eu vim, prometi e cumpri. Amém? E é uma honra ver vocês. Esse ano, como vocês viram, todo ano nós pedimos para Deus uma palavra profética. Nós não pedimos para Deus uma palavra só para a nossa igreja. Tem vários tipos de profecia, tem vários tipos de movimentos proféticos, mas Deus, geralmente, quando eu peço uma palavra, não é uma palavra para a Sabbath, é uma palavra para a igreja de Jesus. E o Senhor falou comigo, falou assim, eu quero que a minha igreja volte a ser carismática. Uma igreja que se mova nos dons, no sobrenatural, que aprendam todo mundo a orar pelas pessoas, a profetizar, a sermos ativos nos dons do Espírito Santo, amém? Então esse ano vai ser um ano de muito treinamento. A gente vai treinar sobre os dons, sobre o profético, etc. Mas, quando a gente começou, eu falei, Deus, por onde nós vamos começar? E o Senhor falou muito comigo e falou assim, você vai começar pelo básico. E por isso que nós começamos a fazer o plano da Bíblia, todo mundo junto. Quem está fazendo o plano da Bíblia? Gente, é muito engraçado, porque eu imaginei que crente lia a Bíblia. De verdade, como eu leio, eu imagino que todo mundo lê, né? Outro dia eu estava até contando para uma pastora que chegou uma moça, acho que ela tem 20 anos de fé. Ela, nossa, que legal, né? Tô aprendendo tanto. E eu assim, tipo... Eu entendi que muitas vezes a gente fica comendo comida já comida. Sabe que a gente gosta de pregação, nada contra, eu amo também ouvir pregações, mas é tão importante que você coma algo fresco que Deus preparou para você. E eu vejo que muitas vezes o povo de Deus está assim, dependendo de pregações, de internet. E aí o Senhor falou com a gente, nós começamos esse plano bíblico. Fizemos também, não sei se vocês receberam, uma roda de oração para quem começou a orar. Lá em Campinas, acho que eles estão traduzindo, depois a gente vê. Que é assim, para quem está começando do básico. Eu falei, Deus, mas quando a gente já é cristão há muito tempo, parece assim, não vamos ensinar o ABC. Mas eu entendi que o povo de Deus
está precisando voltar às origens da palavra de Deus. Amém? Então, a pregação que eu vou trazer hoje tem a ver com isso. Parece simples, talvez seja, mas é essencial. Diga comigo, estou pronto. E eu vou falar da intimidade com Deus. Por quê? Porque como para usar os dons do Espírito Santo, todos os 21, né? Porque a gente vai ter os dons motivacionais, a gente vai ter os dons do Espírito, a gente vai ter, assim, depois a gente vai ter também os frutos, e, somar várias coisas. E vai ter os dons dômata também, dos 5 ministérios e tal. A gente precisa saber escutar a voz de Deus. Então eu vou fazer uma pergunta. Quem aqui já escutou a voz de Deus, que pode falar, Deus falou comigo, levante a mão. É uma coisa boa, então você pode levantar a mão, ninguém vai julgar você, né? Ok. Por quê? Porque, assim, a base de todas as coisas é escutar a voz de Deus. E a parte mais legal do cristianismo é Deus. Eu sempre brinco e falo, a parte mais legal de Deus é Deus. Tudo bem, ir para missões é legal, ter igreja é legal, é tudo bom. Mas a parte mais maravilhosa de Deus é Deus. É conhecer a Deus, é ser íntimo de Deus. Nós temos na Bíblia 2 pessoas que foram muito íntimas de Deus. Muitas outras pessoas foram íntimas, mas a Bíblia fala de 2 em um modo particular, que tinham uma relação particular com Deus. Uma era Abraão. Você imagina que antes de destruir uma cidade, Deus foi falar, eu não posso esconder isso do meu amigo Abraão. E foi lá, ô Abraão, estou para destruir aquela cidade. Aí vocês sabem que eles contrataram um pouco, né? Senhor, mas se tiver 40 justos, 30... Aí no fim a gente acabou achando só Ló que era justo lá naquele monte de gente. A mesma coisa com Moisés. A Bíblia diz que Moisés falava com Deus como um homem fala com outro. E assim, Moisés é ainda mais legal, porque Deus, ele assim, eu quero destruir esse povo, não aguento mais eles. Vocês sabem que o povo de Israel só se lamentava no deserto. E aí ele fala, eu vou destruir. Moisés fala, Deus, não fica bom para você isso. Você vai perder meio, assim, todo mundo, a moral. O pessoal vai falar, ih, tirou do Egito, fez um monte de promessa e deu errado. Tipo, vai ficar mal pro teu lado. A Bíblia diz que Deus escutou Moisés. Quer dizer, um homem que dá um conselho para Deus e Deus fala, tudo bem, você tem razão. É assim, é muita intimidade, é muita amizade, é muito bom. E Deus quer ter esse relacionamento com todo mundo. Amém? Então fale comigo, Deus quer ter intimidade comigo. Eu mandei assim um slide, não sei se você colocou. Tá. Eu vou fazer a definição de intimidade. Não sei se vocês estão prontos para colocar ali, mas senão eu vou lendo. Então, intimidade, vamos lá. É um conceito que se refere a uma proximidade profunda entre indivíduos. Diga comigo. Proximidade profunda. Quer dizer, não é um relacionamento superficial. Intimidade é exatamente o contrário de um relacionamento superficial. Amém? E depois começa entre indivíduos. Caracterizada por um alto grau de confiança. Diga comigo, alto grau de confiança. Depois continua e diz, é uma conexão emocional e uma abertura mútua. Diga comigo, mútua. Quer dizer, não existe intimidade onde um só fala, um só abre o coração. Isso daí é psicólogo. Você vai lá, a pessoa fala, e ela fala mais e o outro escuta. Aqui, fala que na intimidade, as 2 pessoas têm que participar. É mútuo. Agora você já tem ali, perfeito. Daí continua e fala assim, um estado de familiaridade. Afeto e conexão emocional profunda entre 2 ou mais pessoas, onde há um compartilhamento aberto de pensamentos, sentimentos e experiências de vulnerabilidade. Então vamos ver alguns aspectos da intimidade. Quem fala, eu já tive intimidade com alguém? Todos os humanos? Com alguém a gente sempre tem intimidade. Ok, nós temos intimidade com todo mundo? Não. Por exemplo, se eu falar para você quantos amigos você tem, ninguém tem um monte de amigos. A gente tem um monte de pessoas que nós conhecemos. Amigos, geralmente, é bem menos. Verdade?
E geralmente tem vários tipos de intimidade. Vamos ver alguns aspectos da intimidade. Primeiro, o aspecto emocional. Olha lá, é a capacidade de compartilhar e compreender emoções mútuas, apoiando e aceitando a vulnerabilidade um do outro. Então, diga, capacidade de compreender as emoções. Quando você tem intimidade com alguém, essa pessoa ela se identifica com você, ela te compreende. E em inglês tem um modo de falar que eles se colocam no sapato do outro. Já ouviu esse modo de falar? É como se você se colocasse no lugar da outra pessoa e você consegue ter uma identificação. A intimidade traz identificação. Amém? Uma outra coisa que traz a intimidade pode ser, depende do tipo de relacionamento, uma intimidade física. Então, a intimidade é emocional, é física. Vamos ver o que aqui diz no físico. Refere-se ao comportamento físico de conexão, que pode incluir abraços, carícias, outras formas de afeto físico, demonstrando ao outro um sentimento profundo. Então, existe uma conexão também física, que não é só... Vamos falar, se a gente falasse de relação sexual, não é só dois corpos, mas a ideia de Deus de conexão física é uma conexão mesmo, como se dois fossem um. Um outro aspecto de intimidade é a intimidade intelectual. Quem já conheceu, talvez, casais que parece que dão certo, mas eles não conseguem falar de nada? Intelectualmente completamente diferentes. Isso pode trazer um problema enorme no casamento. Eu sei que no momento only you, não parece, né? Quando o povo está apaixonado, não importa. Você pega e fala, não importa, que ele não sabe nada, eu sei tudo. A gente se ama. Quem sabe que durante o tempo você vai perder esse tipo de intimidade. Porque existe uma intimidade intelectual. Você quer começar a falar de uma coisa... E a pessoa não entra nessa coisa. Então, você começa a falar, eu vou ter intimidade emotiva, eu vou ter uma intimidade física, mas na hora de compartilhar interesses, coisas que você lê, coisas que você entende, às vezes, você não encontra essa intimidade. Amém? E a outra intimidade é a intimidade espiritual. Eu lembro, anos atrás, eu era bem amiga de um casal. Ela estava na renovação carismática comigo, quando eu era no mundo católico. E o marido não era convertido. Ele era querido, legal, tal, mas não era. Eles tinham muita intimidade intelectual, porque os dois tinham estudado mais ou menos as mesmas coisas, tinham intimidade física, eles achavam que tinha também intimidade emocional e parecia, a única coisa que eles não tinham é que ele não conhecia Jesus. Então, ela podia compartilhar quase tudo. É óbvio que quando você é cristão, você quer compartilhar também as coisas espirituais. Ela tentava, até um dia, depois de muitos anos, que ele se converteu. E eu vou lembrar sempre dessa história que ele contou. Ele falava assim, olha, eu sempre achei que eu tinha uma intimidade completa com a minha esposa, até o dia que eu me converti, e eu descobri, até na nossa relação íntima, no leito, que eu não tinha uma intimidade completa com ela, porque precisava de intimidade de espírito. E ele contava, ele falava assim, que a primeira vez que eles estiveram juntos em intimidade, que ele era cristão, que eles começaram a chorar, e eles entendiam que faltava algo, porque tinha um tipo de intimidade que juntos eles não conheciam. Então, quando a gente fala de intimidade, a gente pode ver que a intimidade ela pode tocar várias áreas da nossa vida. Mas tem sempre que ter uma relação desse lado e do outro lado. Agora a pergunta é, Deus, o que tem a ver intimidade com Deus? Tudo. Porque Deus, Ele quer que você conheça Ele profundamente. A gente sabe que a intimidade, ela não para... A gente falou que é bem o contrário de uma relação superficial. Então, quando você tem intimidade com Deus, por exemplo, quando nós estamos em um profundo momento de adoração, aquele momento de adoração é um momento de profunda intimidade com Deus. Hoje no podcast eu estava contando quando eu conheci Jesus, e eu falei que quando eu conheci Jesus, o momento que eu abri meu coração para Deus, naquele momento, todas as dúvidas que eu tinha foram embora. E tem um modo, uma satisfação espiritual quando você está na presença de Deus. Tem até um prazer, sim ou não?
Agora, a gente pode às vezes cantar não quer dizer que você está na intimidade com Deus, mas tem momentos na vida cristã aonde é como se Deus estivesse lendo você está lendo Ele, e você gostaria, como acontece na Bíblia, de fazer uma tenda e falar, vamos morrer aqui. Você queria congelar aquele momento e falar, isso é muito bom, é muito bom. Quando Deus começa a falar com você, quando você começa a escutar a voz de Deus, quando você começa a ter amizade com Deus, e Deus estabeleceu que o que Ele queria era isso. Olha o que aconteceu no começo do mundo. Deus criou o homem para ter intimidade com Ele. Eles caminhavam juntos, eles falavam. Chega um momento onde o pecado quebra essa intimidade. Você pode imaginar alguma pessoa que foi traída, que algo aconteceu e quebra essa intimidade. Deus mandou Jesus para quê? Para que todo mundo fosse salvo do pecado. Para quê? Por que você tem que ser salvo do pecado? Porque o pecado é o que me separa da intimidade com Deus. Então Deus, Ele fez de tudo, Ele mandou Jesus na cruz, Ele criou um plano de salvação para voltar a ter um relacionamento profundo com você. Amém? Se nós conhecêssemos a Deus só para ir para o céu, o dia que você aceitou Jesus, a gente podia dar um tiro em você e falar, acabou. O objetivo é esse, conheceu Jesus? Pá! Céu! Vai. Não precisava mais. Agora, nós conhecemos Jesus e depois nós caminhamos com Deus. Por que nós vamos evangelizar e falar de Jesus? E a gente vai ajudar os pobres, e a gente vai em missão. Por quê? Por que você faz tudo isso? Ah, porque eles estão sofrendo? Não é por causa disso. Você usa isso para mostrar o amor de Deus para eles, para que eles voltem para o Senhor e para que eles tenham intimidade com Deus. O objetivo de Deus é ter intimidade com você, é ser o teu profundo amigo, é ser o teu tudo. Amém? Nós temos um livro na Bíblia, por exemplo, o livro do Cântico dos Cânticos. Quem já leu esse livro? Alguns. Quando você lê a primeira vez esse livro, qual é a impressão que você tem? Digam para mim assim, sincero. Uma poesia romântica, parece um livro erótico, ou não? Tem alguns momentos onde você fala, e aí? Tudo bem, era um erotismo diferente, até o modo de falar, né? Os teus dentes são lindos como ovelhas. Eu falo, se fosse hoje, o povo ia falar, nada engraçado, né? Tipo, me beije com os beijos da tua boca. É um livro que fala de uma história de amor. Vocês já notaram isso? Vocês sabem que para os hebreus, esse livro é tão importante que eles tiram os sapatos para ler esse livro. Eles tiram os sapatos poucas vezes para ler um livro. Porque eles dizem que é o amor de Deus por Israel. Nós vemos isso como o amor de Deus pela igreja. Então você começa a olhar essa palavra aí, proskeneu, me beije ele com os beijos de sua boca, que começa assim, já no capítulo 1, versículo 2. Quando você vai traduzir essa palavra proskeneu, quer dizer o quê? Quer dizer, chegar perto de alguém e beijar essa pessoa com carinho. Proskeneu. Essa palavra, na Bíblia grega, quando tem ali João capítulo 4, que Jesus encontra a samaritana, e daí Jesus fala, os verdadeiros adoradores adorarão o Espírito em verdade. Você sabe que essa palavra adoração é a mesma palavra do Cântico dos Cânticos, me beije ele com os beijos da sua boca. Sabe o que quer dizer? Que adoração não é cantar. Adoração é um momento de profunda intimidade com Deus. Proskeneu, chegar perto de alguém e beijar essa pessoa. Sabe quando você dá um beijo intenso em alguém, que você entra em intimidade, em conexão? Deus está falando que a adoração é um tempo de intimidade, de conexão com Ele. Conexão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo, que é algo sobrenatural. O que eu amo dessa passagem é que a Bíblia diz que Deus está procurando proskeneu. Adoradores. Deus está procurando pessoas que tenham intimidade com Ele. Agora, trabalhadores, Ele não está procurando. Na Bíblia fala assim, a messe é grande, os operários são poucos. Orem
ao patrão da messe. Se diz messe? Não, messe é italiano. Tá? Da lavoura, tem um outro nome, da seara. Eu falei, messe é italiano. Ele fala, orem para o patrão da seara, que ele vai mandar mais operários. O que quer dizer? Se você precisa de operários, basta pedir para Deus, ele vai mandar. Nossa, a gente está precisando de gente no louvor, pede para Deus, ele vai mandar. A gente está precisando, pede para Deus, ele vai mandar. Agora, adoradores, pessoas que têm intimidade com ele também está procurando, porque está difícil de encontrar. E ele fala, e os adoradores não vão adorar uma estátua, vão me adorar em espírito e em verdade. Então você pega e fala, puxa, Deus está procurando amigos. Deus está procurando pessoas que sejam um com Ele. Aonde não vai ser só Ele que fala e não vai ser só você que fala, mas vai ter relacionamento. Diga comigo, relacionamento. Ok, vamos ver qual é a importância da intimidade. A intimidade vai ajudar você a construir relacionamentos mais significativos. Dizem que quando as pessoas elas são compreendidas e têm intimidade, isso faz bem para elas, isso no mundo natural. Sim ou não? Olha o que vai criar, uma conexão profunda. Diz, relacionamentos íntimos e significativos estão associados a níveis elevados de felicidade e bem-estar, contribuindo para a saúde mental. Estou aqui fazendo o trabalho da pastora. Então, quer dizer, a intimidade faz bem. Então, quando uma pessoa conhece a Jesus e ela tem intimidade com Deus, por que a gente começa a ver a pessoa curada? Por que ela começa a melhorar? A saúde espiritual, mental. Nós tínhamos, alguns anos atrás, chegou um mocinho lá na nossa escola missionária, ele estava completamente assim, fora da caixa. Tinha acontecido alguma coisa, sabe quando você fala com a pessoa, ele fica olhando, fala umas coisas nada a ver, entra naquele misticismo, doente. E eu lembro que eu falei, os pais eram pastores, super preocupados. Eu falei, gente, manda para a escola missionária, que ela é um pouco missionária e um pouco clínica também, né? E aí, ele foi e começou a fazer o quê? Orar todo dia, ler a Bíblia, conhecer mais Jesus, porque tem momentos para fazer isso. Gente, agora ele vai casar. Se você vê o que era esse menino quando ele entrou e o que é esse menino hoje, você fala assim, não tem nada melhor do que a palavra de Deus e um relacionamento profundo com Deus para curar as pessoas. Agora, qual é o problema? O problema é que a gente esqueceu disso. Então, assim, a intimidade, ela vai trazer também bem-estar psicológico. Lógico que vai, porque eu vou sentir que eu pertenço a alguém. Você sabe que nos relacionamentos, a maioria dos problemas que a gente tem é de relacionamento. Quem sabe disso? Quem sabe que a maioria do povo que vai embora de uma igreja não vai embora por causa de uma doutrina, mas vai embora porque brigou com alguém, porque está desiludido. É sempre algo pessoal, sim ou não? Ah, aquele não fez o que eu queria, então eu não quero saber. Obviamente tem a ver com uma doença emocional, porque uma pessoa sadia senta, resolve, fala, não acha sempre que a culpa é do outro, né? Uma pessoa normal se relaciona assim. Olha, eu acho que eu errei aqui, tá? Desculpa, eu não queria, assim, eu queria, acabou, vamos embora, tudo bem. Agora, nós não encontramos pessoas assim. Mas em Deus, quando você se sente amado sempre, diga comigo, sempre, você começa a ser curado. Então, vou te falar uma coisa. Por que nós seguimos a Deus? Você segue a Deus porque você entra na igreja e ele fala assim, você vai para o inferno, vai queimar nas chamas, e vai acontecer isso, e o mundo vai cair na tua cabeça, a nuvem da família Adams vai te acompanhar. É por isso que a gente vem por medo? Quem frequenta e gosta de frequentar alguém que te corrige 24 horas? Te vê e fala, isso está errado, isso também está errado, mundanismo. É meio um ministério feminino isso, mas tudo bem. Que começa assim, e muda nisso, e muda nisso, e muda nisso. Quem gosta de estar perto de uma pessoa, mesmo que ela tenha razão, que só vê os teus defeitos e não vê nunca a tua qualidade? Diga, você vai fugir dessa pessoa, sim ou não? Vai. Agora, olha Deus, Ele conhece todos os teus erros até o que ninguém vê. Sim ou não? Lógico. E Ele olha para você e fala, eu não concordo com os teus erros, mas eu continuo te amando. Por isso que a Bíblia diz que o amor de Deus nos constrange. Porque quer dizer, você fala, agora vai cair algo na minha cabeça. E cai amor. E cai a mão dele estendida falando, vamos lá, você vai conseguir. Deus, mas eu errei tudo, não importa. Vamos levantar. É verdade que você errou, eu vou te ajudar, eu vou arrumar, mas não importa, levanta. Vamos lá, vamos conseguir. Ele continua acreditando em você
Sempre. Isso traz ou não traz um bem-estar? Por que nós mudamos? Por que a gente fala, eu quero ser santa? Eu não quero ser santa porque eu vou para o céu. Eu sei já que eu vou para o céu. Eu conheço o Senhor Jesus. Por que eu quero ser santa? Porque Ele me ama tanto que eu tenho que fazer algo, eu tenho que responder a esse amor. Nós mudamos muito mais em um ambiente onde nós nos sentimos amados do que um ambiente onde a gente se sente sempre julgado. Quem sabe disso? Por isso que Deus amou tanto o mundo. Amém? Então, assim, a intimidade, diga comigo, a intimidade, ela sempre vai trazer bem-estar. Agora, vamos ver o que a gente precisa fazer para entrar numa relação de intimidade. Elementos essenciais para alcançar a intimidade. Vamos lá. Esse é super essencial. Vulnerabilidade. Diga comigo. Esse é essencial. Olha o que diz. Ser vulnerável significa expor-se emocionalmente, enfrentando a possibilidade de se machucar, seja física ou emocionalmente. Mostrar seus sentimentos, incluindo emoções, tristeza, alegria, medo, ansiedade, sem medo de ser julgado. Nós somos vulneráveis quando? Quando nós sabemos que a pessoa que está do nosso lado, na nossa frente, não vai nos julgar. Por isso que a gente consegue ir lá e falar, Deus, errei tudo, está tudo errado. Agora, por que tem gente que não consegue fazer isso com Deus? Porque tem uma ideia da imagem de Deus errada. Acho que se eu falar com Deus, Ele vai me matar. Não conhece o amor de Deus, conhece só o julgamento. Por que às vezes você não consegue ser vulnerável com alguém? Porque você fala, puxa, e se essa pessoa me julgar? E se ela me conhecer? Mas diga comigo, a primeira coisa para ter intimidade é ser vulnerável. Olha o que diz. Reconhecer e aceitar as suas fraquezas, erros, falhas, não ter medo de pedir apoio em momentos de dificuldade, mostrando a necessidade de conexão e ajuda. A vulnerabilidade tem a ver totalmente com abrir o coração, com expor-se. Diga comigo, eu tenho que me expor. O que mais agora? Quando é que eu me exponho a alguém? Quando eu confio. Quando eu sei que a pessoa que está ali é uma pessoa de confiança, é uma pessoa ética, é uma pessoa responsável. Deus é tudo isso. Às vezes a gente espera isso de pessoas, sim ou não? Sim. Deus é essa pessoa de confiança. E é super necessário. Agora, a outra coisa que nós precisamos é uma comunicação aberta. Eu preciso ser transparente. Isso serve muito no discipulado para a gente na igreja. Por quê? Vou ser vulnerável, vou confiar em alguém, sabendo que essa pessoa não vai contar minha vida para todo mundo. E vou ter uma comunicação aberta. Ser transparente não é fácil. Diga comigo, ser transparente não é fácil. Porque você vai ter que mostrar quem você é. Agora, não é fácil quando você tem pessoas na tua frente. É importante, mas não é fácil. Mas quando nós falamos com Deus, fica muito mais fácil. Então, a Bíblia vai falar para a gente de um tipo de oração onde você pode ser vulnerável, ter confiança e ser transparente. Completamente. Você pode ser você mesmo. Que oração é essa? É a oração que chama do secreto. Quem já ouviu falar isso? Quem sabe que às vezes você tem que manter uma aparência para as pessoas. Por exemplo, se eu não tenho intimidade com alguém, eu chamo o jogo do chapéu. Então vamos supor que eu sou um médico. Óbvio que eu não vou chegar para o meu paciente e vou contar, eu briguei com a minha esposa, quero morrer, estou deprimido. Não seria ético. Então eu vou falar com aquela pessoa, talvez o médico esteja pior do que quem está na frente dele, mas ele naquele momento é médico. E ele vai ser ético. Mas quando ele vai na casa dele, onde ele tem intimidade com a esposa, com os filhos, como que ele vai ser? Ele vai ser ele. Aí ele chega, briga, fala. E esse lugar do secreto é onde Deus preparou para você ser vulnerável, transparente, ter confiança e ser você mesmo. E não precisar mostrar nada para
Ninguém. Olha o que a Bíblia diz. Mas você, quando orar, Mateus 6,6. Vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao Pai que está no segredo. No original está escrito bem assim. Por isso que eu peguei essa tradução. O Pai está. Diga comigo. O Pai está no secreto. Ele não está falando para você, vem aqui e acabou. O Pai está no secreto. O que é o secreto? É aquele lugar onde não tem marido, mulher, amigo, pastor, nada. Tem você e Deus. E Deus conhece tudo de você. Naquele lugar, é o lugar onde você vai ser transparente. Ah, mas Deus não sabe? Sabe. Deus sabe antes que você abra a boca, mas às vezes enquanto você está falando, Deus vai te mostrando quem você é, o que você acredita. Tipo, já aconteceu que eu fui orar e eu comecei a falar com Deus assim, Senhor, aquela pessoa, sabe, tipo, lamentando com Deus? Porque aquela pessoa fez isso, eu nunca faria isso com ninguém. E o Espírito Santo fala assim para mim, nunca? E me mostrou 10 episódios onde eu fiz a mesma coisa. Aí eu peguei e falei assim, então vamos perdoar essa pessoa. Porque é um momento onde Deus mostra algo que tem em você que nem você sabe. Você fala, eu não faria, ele fala, faria. Eu não gosto, ele fala, gosta. Você pega e fala, eu gostaria, não gostaria. Então você vai se conhecer no secreto e você pode ser quem você é. Deus criou um tempo na Bíblia onde é só você. Eu sempre digo, e desculpa se eu vou dizer isso aqui porque eu vou roubar alguns pacientes da pastora. Uma pessoa que tem um relacionamento com Deus verdadeiro, profundo e íntimo, raramente vai precisar procurar um psicólogo. Porque o trono de Deus traz cura. O problema é que Deus teve que inventar algumas pessoas para te ajudar enquanto você não consegue chegar ali. Porque o relacionamento com Deus, escutar a voz de Deus, vai ser assim, muito terapêutico. Amém? Você vai sair com Deus. Hoje eu estava contando algo que eu sempre faço. Uma vez por ano, eu pego uma semana ou 10 dias de férias e vou sozinha com Deus. Não levo ninguém e vou para uma nação X, eu escolho a nação. Vou em museu e passo uma semana orando, chorando, caminhando, indo em lugares até bonitos, falando com Deus, falando de mim, resolvendo dentro de mim. Eu já resolvi morte de alguém. Eu já resolvi orgulho, eu já resolvi problemas com pessoas em volta de mim, fazendo o quê? Me expondo ao Senhor e falando para Deus tudo. Deus, eu sei que eu falo assim, mas olha, nisso eu sou fraca, eu me mostro forte ali, mas é assim, aqui ó, eu sei que eu fui hipócrita, eu falei para o povo, mas eu não estou vivendo isso, eu sei disso, me ajuda a sair disso. E escutando, diga comigo, escutando. Quando muda a tua vida a intimidade? Quem sabe? Quando Deus fala. Porque se ajudasse só a gente falar, a gente ficava curado falando até com uma outra pessoa. Quando Deus abre a boca, cura. Ele pode até falar uma coisa ruim. Uma vez o Senhor falou para mim, o teu caráter nesse momento está igual ao de Satanás. Você não gosta de ouvir isso, né? Eu estava ali falando com ele, ele falou, desse jeito que você está pensando, o teu caráter agora está assim. Daí você fala, você chorou? Não, fiquei feliz, Deus falou comigo. Quando Deus fala, Ele pode dizer qualquer coisa, isso resolve algo dentro de você. Agora, o que a igreja está precisando é treinar esse secreto. É ABC. E o Senhor falou, nesse ano de empower, de empoderamento, de training, vocês têm que voltar ao secreto, você tem que aprender a chorar diante de Deus, você tem que aprender a escutar a voz de Deus, você tem que aprender a ser amigo de Deus. Isso vai mudar tudo, diga comigo, tudo. Porque muita gente na igreja geral, mas na brasileira, está vivendo de pregação, não lê, não tem relacionamento com Deus. É verdade, Deus pode falar também através de uma pregação, mas a gente é diferente. Vou dar um exemplo. Você pode ter intimidade com teu marido enquanto ele está dirigindo o carro, vocês estão conversando? Pode, é um tipo de intimidade, não é? Você pode ter intimidade com uma amiga caminhando pela rua? Pode, é um tipo de intimidade. Agora, é diferente quando você está com teu marido ou com a tua esposa conversando no carro e quando você está num quarto tendo uma relação íntima ou não é diferente? Porque se não é, depois você vem aqui que nós vamos conversar com você. É diferente ou não é? É diferente. A intimidade. Diga comigo, intimidade. Deus nos criou para ter intimidade com Ele, para ter intimidade com as pessoas, para ter intimidade
dentro da família. Você vê que uma família, quando falta intimidade, eu não estou falando só de estar junto sexualmente, estou falando de intimidade na sexualidade, vai faltar, a pessoa vai começar a procurar em outro lugar. Nós somos criados para termos essa relação aqui dentro. Os sociólogos dizem que as pessoas precisam de 3 coisas, todo mundo. Precisa, de um relacionamento íntimo com alguém. Segundo, com um pequeno grupo, que seria, não, tipo Deus, depois mentorado, né, tipo discipulador. Um grupo, e depois ele precisa pertencer a algo grande. Todo mundo precisa dessas coisas para viver numa sociedade. Quer dizer, Deus criou círculos diferentes de intimidade para que todos nós pudéssemos ter esse privilégio. Amém? E diga assim, é maravilhoso. Agora, existe algo que é o pré-lugar secreto. O pré-lugar secreto, antes de entrar no secreto, é um lugar que chama decisão. Diga comigo, decisão. Deus não vai te obrigar nunca a fazer nada. Eu sei, é terrível. Tudo que é obrigatório não funciona. Quem sabe? Você tem que fazer isso. Desde pequenininho, a hora que falam você tem, você já fala não vou fazer. Não é? Você tem que ir na escola. Já não gostei da escola. Só por essa palavra, eu tenho que fazer. Tudo que é obrigatório não funciona. Diga comigo, tudo que é obrigatório não funciona. Deus sabia disso, por isso que ele encontrou um modo e ele deu essa liberdade de escolha. Agora, Deus nunca vai te obrigar a ir para o lugar secreto. Ele vai te convidar, mas ele não vai te obrigar. Amém? Olha o que diz Gênesis 2, 16, 17. Diz assim, o Senhor Deus ordenou ao homem, coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque o dia em que você comer dela, você vai morrer, certamente morrerás. Pergunta, se essa árvore era tão perigosa, que Deus falou, não coma, por que ele não com uma cerca, com arame farpado e elétrico, falando, eu vou proteger o homem, ele nunca vai vir aqui. A hora que ele vier, vem uma sireninha. Não pode, não pode. Por que ele não criou algo para que o homem não chegasse perto? Por que ele só falou, aquilo faz mal, você não pode comer? Porque ele deu para você a decisão. Você pode escolher os caminhos da tua vida. Amém? Eu ponho na tua frente o caminho do bem e o caminho do mal. Você escolhe o caminho do bem e você vai ter a vida. Diga comigo, Deus me deu o poder da escolha. Olha aí, Deuteronômio 30:15. Vejam que hoje coloco diante de vocês a vida e o bem, a morte e o mal. A continuação dessa passagem vai ser escolha. Escolha a vida. Amém? Então, essa ideia de ir para o secreto vai depender de mim. Quem tem intimidade com alguém em 1 segundo? A intimidade vem com o tempo. Começa numa amizade, começa num casamento, você conhece uma pessoa, você gosta da pessoa, você fala, puxa, legal. Mas aí o que você tem que fazer? Você tem que frequentar a pessoa. Quanto mais você frequenta, mais intimidade você começa a ter. Você já lembra, quem namora e já é casado agora, você lembra os primeiros dias que você foi na casa da mãe dela, na casa dela? Foi vestido bem até, né? Tinha um tempo aí que tinha gente que ia até de gravata, bonito, perfumado. Como é que você foi? Você foi perfumado? Não, não era. De qualquer jeito, quando você está conhecendo alguém, você dá o melhor ou não? Quem que conhece uma pessoa e no primeiro encontro fala, olha, eu sou uma droga de pessoa, tenho um caráter péssimo, eu sou horrível, muito prazer. Já ouviu alguém? Ou você vai se vender como? No modo melhor. Alguém grita, você vai, ai, gritar é horrível. Só que você grita pra caramba. Eu só vou descobrir quando eu tenho intimidade. Não é? Aí você vê, assim, a intimidade tem os seus prós e contras, você sabe disso. Aí a pessoa, quando vai casar, ela se veste tão linda, né? Aí passa alguns anos e você fala, o que é essa coisa que está aqui do meu lado? Né? Porque a intimidade já me ama, não precisa mais pentear o cabelo, tem gente que toma banho. A gente é pastor, né? Já mandei muitos homens tomarem banho. Aqui não, mas na Europa já tive que sentar com um casal, você fala, qual é o problema? Olha, a tua mulher não aguenta mais, você tem que escovar o dente e lavar o cabelo. Assim,
Tem uns níveis, né? Porque às vezes a intimidade, isso que está acontecendo, eu creio, às vezes, na igreja brasileira. O povo fala, Jesus, nós temos uma igreja em cada lugar, Ele está sempre com a gente. Então a gente trata de qualquer jeito. Então tem o pró e o contra da intimidade. Mas Deus nunca vai obrigar você a estar na presença dEle. Amém? Olha uma outra passagem, Romanos 10, 9 e 10, bem conhecida. Se com a tua boca você confessar Jesus como Senhor e crer no teu coração que Deus ressuscitou dos mortos, será salvo. Pois com o coração se crê e assim vai. Nem vou ler tudo, vocês conhecem. Se com a tua boca, quem que tem que confessar? Você confessar. Se você confessar. É sempre algo que Deus vai mandar para uma decisão que você tem que tomar. Amém? A decisão de estar na presença de Deus ou de não estar na presença de Deus, de conhecer a Deus ou não conhecer, é tua. Ele quer ter intimidade com você. Ele já falou, eu quero. Agora, você tem que responder ao desejo de alguém. Ele já mandou Jesus para falar, vem. Eu conheço a Deus. Tem gente que conhece a Deus como Pai. Deus está ali, eu respeito. Mas não é porque você conhece alguém que você tem intimidade com essa pessoa. Amém? Você pode até admirar uma pessoa e não conhecer ela. Sim ou não? Por exemplo, quem gosta de, sei lá, um jogador de futebol, alguém que você segue, que conhece bem. Tem um aqui no Brasil que agora está famoso? Que a meninada segue? Memphis. Bom, vamos imaginar um cantor ou alguém. Você sabe que tem pessoas que seguem outras e são fãs. Quem já conheceu alguém que é fã de alguém? Até os adolescentes, né? Sabe tudo. A cor da cueca do cara, namora, não namora, tá com cabelo vermelho, azul, Justin Bieber ali, né? Sabe tudo. Minha sobrinha sabia um pouco tudo. Ele é assim, ele foi assim, ele não sei o quê. Vamos imaginar que você é fã de alguém. Porque tem gente que é fã de Jesus. Já leu a Bíblia, sabe tudo que Jesus fez, mas não conhece a Deus. Então, o que acontece? Vamos imaginar que essa pessoa chega. Vamos imaginar o Justin Bieber. Sabe quem é, né? É um bonitinho aí que é meio crente. Então, vamos imaginar que uma adolescente, tipo minha sobrinha que ama, sabe tudo. Ai, como ele canta, como ele é lindo, tudo isso. Vamos imaginar que ele desce aqui no aeroporto. Aí tem todas as menininhas que chegam e falam, eu sei tudo, eu sei a memória, as músicas, eu sei o que ele faz, eu sei o que ele come, eu sei até o número do sapato dele. Aí chega e está saindo e fala, Justin! E vai lá, sou eu sei tudo, eu tenho figurinha tua, eu sei tuas músicas, eu comprei os teus álbuns, eu estou ali no Spotify, não sei o quê. Ele vai olhar e vai achar o quê? Nossa, quem que essas doidas dessas meninas estão aqui? Elas são fãs, mas elas não conhecem a ele. Agora, se chegar uma pessoa que nem sabe tudo, que nem é tão fã dele, mas é uma amiga, ele vai abrir o braço para a amiga e vai falar, oi, querida, tudo bem? Porque tem uma grande diferença em ser fã de Jesus e conhecer a Jesus. Amém? E você precisa conhecer a Jesus para entender o que eu estou falando. Esse tipo de intimidade tem a ver com conhecimento. Mas vai depender de você. Quem lembra da história de Marta e Maria? Chega Jesus. Aí, Marta, o que ela está fazendo? Ela está ali, trabalhando, fazendo, ela quer mostrar para Jesus que ela faz um monte de coisa. Maria senta aos pés de Jesus. Intimidade. Eu quero escutar o que ele está falando, eu quero ouvir o que ele está dizendo. E Jesus, olha, eu gosto muito dessa passagem, Lucas 10, 41, 42, diz assim, mas o Senhor lhe respondeu, Marta, Marta, você está preocupada, inquieta com muitas coisas, todavia apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e não lhe será tirada. É legal dessa passagem, porque ele não fala, Marta, ele fala, Marta, Marta. É tipo, você é sempre a mesma, Marta. Sempre fazendo coisa no momento errado. Essa palavra 2 vezes é Marta, Marta. João, João. Ana, Ana. De novo. O que ele está dizendo? Não é mal o que você estava fazendo, mas eu estou aqui. Às vezes a gente está fazendo muitas coisas para o Senhor, porque ela não estava arrumando a casa por ela. Ela estava arrumando a casa para o Senhor. Tem muita gente que faz 1000 coisas para Deus e não tem tempo de estar com Deus. E eu vou dizer o que vai acontecer com a tua fé.
você vai perder o melhor, você vai esfriar. Porque não é trabalhando para Deus, é como alguém que casou e no começo tinha intimidade. Você sabe que no casamento, depende do casamento, se você não alimenta o amor, vira uma rotina, mas assim, de trabalho. Olha, às 8 horas eu vou pegar a menina na escola. E você, não, depois eu saio do trabalho, eu passo. E daí para almoçar? Não, tá ali na geladeira. E não sei o que, não, daí tem uma reunião, daí depois eu vou na academia, tá? Depois a gente se vê na igreja. E vem na igreja. E acabou. Sabe o que vai acontecer com esse casamento? Vai acabar. Sabe por quê? O que falta nesse casamento? Vou fazer uma outra pergunta. Por que alguém casa? Você fala, não sei, estou me perguntando até hoje. Por que alguém casa? Você casa porque você fala, a gente vai ter 4 filhos, não vai dormir de noite, a gente vai levar eles da faculdade, não vai dormir porque tem pedófilo, porque não sei o quê, vai ter que trabalhar, vai ter que pôr... É por isso que você casa? Por que você casa com alguém? Sabendo que vai ter várias coisas. Por um sentimento. Você ama uma pessoa e você fala, eu quero viver com você pela vida inteira. Quando você não preserva o motivo pelo qual você casou, você vai encontrar 2 pessoas que às vezes dormem na mesma cama e não se conhecem. Elas não têm mais intimidade. E o que vira esse casamento? A mesma coisa que vira a fé. Se você não continua alimentando, o amor na Bíblia é visto meio como um fogo. Se você não continua alimentando o relacionamento com Deus, você vai virar o que a gente chama de religioso. Eu tô no casamento, eu tô casado. Tá, a gente sai junto, assim, eu e ela, tem filho. Mas não tem mais intimidade. E você, quando não tem intimidade, vai procurar em outro lugar. É por isso que muitas pessoas não têm intimidade com Deus, mesmo vindo da igreja, aí começa a falar, eu vou passar 200 horas na academia e não tenho intimidade com Deus. Aí eu começo a procurar em outras coisas para ver se me sacia aquela sede sobrenatural de intimidade que tem dentro de mim. E é exatamente o que acontece com uma família, que acontece também com uma pessoa. Amém? Então, é muito importante, diga comigo, é muito importante, o teu tempo pessoal com Deus. Agora, vou voltar ali onde eu estava falando. Sempre você vai ter uma escolha. Amém? Eu quero, assim, um modo bem rápido mostrar para você, nas 7 igrejas do Apocalipse, todas elas Deus dava uma escolha. Para todo mundo. Ele falava, olha, essa igreja tem esse problema, se você melhorar e não entrar nisso, vai ter esse prêmio. Essa daqui tem esse outra coisa. Se acontecer, é como aquela igreja tinha que escolher que caminho que ela ia tomar. Amém? Diga comigo, tem sempre uma escolha. Vamos assim, bem rapidamente, vai a igreja de Éfeso. Repreensão, perdeu o primeiro amor. O que tinha que fazer? Volta para o primeiro amor. Qual era a recompensa? Darei de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Aí você vai para a igreja de Esmirna. Não tinha uma repreensão diretamente, mas eles eram exortados a ficarem firmes na tribulação. Quem ficava firme na tribulação, recompensa. Não vai ser atingido pela segunda morte. Então, dentro de cada igreja, diga comigo, dentro de cada igreja, tem sempre uma escolha. Você pode viver nos problemas daquela igreja, ou você pode ser aquela pessoa que não vive ali dentro, que faz o que o Senhor diz. Olha na igreja de Pérgamo, repreensão, seguem a doutrina de Balaão e dos nicolaítas. Era um pouco a hipergraça. Os nicolaítas eram, tá tudo certo, faz o pecado que você quiser que Deus te ama. Já existia desde sempre. Recompensa. Quem não entrar nisso, eu vou dar uma pedra branca e na pedra vai ter um novo nome. Olha aí de novo, a igreja de Tiatira. Repreensão. Vocês toleram Jezabel, que era um espírito de manipulação, porque ela já tinha morrido faz tempo. Ensinos imorais. Recompensa. Quem não tolera mais esse tipo de ensinamento, eu vou dar autoridade sobre as nações e vai ser como a estrela da manhã. Aí tem a igreja de Sardes. Repreensão. Considerada morta com poucas obras, Deus fala para ela viver e fazer obras. Recompensa. Vai ser vestido com roupas brancas e eu não vou te apagar do livro da vida. Aí você vai começar a ver que todas as igrejas, diga comigo, todas elas, falta Filadélfia. Filadélfia era a única que foi louvada pelas dificuldades, mas o Senhor falava que ela tinha que continuar confiando no Senhor. Então, Deus vai sempre dar uma escolha em tudo que você faz.
Dentro de uma igreja, dentro de um casamento, você sempre vai poder escolher, porque a escolha pertence ao amor. Amém? Você gostaria de alguém que fala, eu te amo, mas se você não fizer isso, agora não tem nada para fazer. Ou, você tem que fazer e acabou. É assim, se você estiver em casa, você tem que fazer isso e acabou. Porque você não pode escolher. Tem amor em lugar onde não tem escolha? Lógico que não. O amor da liberdade. Diga comigo, o amor da liberdade. Então você vai ver em toda a Bíblia, diga comigo, toda a Bíblia, Deus falando sempre para você, eu quero intimidade, mas, diga comigo, mas, você vai ter que escolher tirar tempo, porque a intimidade precisa de tempo. A gente não tem tempo para estar junto, o casamento está uma droga. Intimidade precisa de tempo. Diga comigo, a intimidade precisa de tempo. Então, quando você colocou assim na tua mente, eu vou passar tempo com Deus, eu vou conhecer a Deus, você vai ter que decidir, e vai ter uma luta para você decidir isso. Quem já falou, eu vou orar, e teve uma luta terrível? Quem sabe que o diabo não quer que você tenha intimidade com Deus? Porque na intimidade ele vai te curar, na intimidade ele vai falar com você, vai acontecer de tudo. Você pega e fala, eu vou agora orar. Liga a tia Joana, acontece isso. Quem já passou tempo com Deus, onde você fechou o olho e começou a vir tudo que você tem para fazer na vida? Nossa, eu tenho que pagar aquele negócio, eu esqueci de supermercado, a minha tia ligou. Quem já viveu isso? Porque é um momento onde você para. Você para, eu até falo para o pessoal, eu falo, gente, ora ou com computador, com telefone, com uma caneta, e vai escrevendo. Obrigado, Espírito Santo. Você vai sair com uma lista. Só que você não pode parar, porque Deus quer falar com você. O que vai acontecer quando Deus começar a falar com você? Você vai parar de depender do que os outros dizem. Você vai parar de depender do profeta que passa. Deus usa os profetas? Usa. Mas você não vai depender do profeta. Você vai ter um relacionamento com Deus. Você vai conhecer a Ele. Você não vai precisar... Alguém fale comigo, eu estou ali esperando que Deus me fale com uma pregação. Não, Ele vai falar com você. E o que Ele vai dizer? Qualquer coisa. Quem sabe que Deus fala de tudo? Eu comecei a treinar, quando eu conheci Jesus... Um moço falou para mim, olha, você passa 1 hora com Deus todo dia e você vai aprender a conhecer Ele. Você pode imaginar, eu tinha 13 anos, depois de 10 minutos eu já tinha orado até pela paz no mundo. E eu falei, nossa, 1 hora? Vai passar nunca 1 hora. Porque eu não tinha intimidade. Já fez uma viagem com alguém que você faz assim, meia hora, você não tem nenhuma intimidade, você não sabe o que falar com aquela pessoa? Já subiu no elevador, que são só 10 andares, 6, e você não vê a hora que passa, cada minuto parece assim, bom dia, tudo bem? Aí você faz uma viagem, e você já falou com aquelas pessoas que você fala, e aí, o que você faz na vida? Motorista. Acabou, tem 5 horas de viagem. Eu já fui com uma pessoa assim. E o que mais? Mais nada. Legal. Você já fez uma viagem com alguém que você tem intimidade, que você começou a conversar e você parou e falou assim, nossa, já chegamos! 3 horas! Mas voou! Por que voou? Porque você tem intimidade. O tempo com Deus é exatamente isso. Você pode, quando você tem intimidade com Deus, você pode passar 5 horas em oração. 10 horas andando, eu já passei 10 horas andando no mesmo lugar, chorando, falando com Deus, escutando. Agora, se você não tem intimidade, 10 minutos fica terrível. Sim ou não? Sim! Com qualquer pessoa fica terrível. É por isso que quanto mais tempo você passar com Deus, mais vai ser fácil passar tempo com Deus. E você vai começar a escutar Deus. Como é que eu treino para escutar Deus? Comece a fazer perguntas específicas, simples. Aí quando esse moço falou isso para mim, eu comecei a orar. E ele falou, o Espírito Santo vai falar com você. Na época, falaram para mim, eu tinha só 13 anos, falaram para mim do dízimo. Só que eu não tinha. Sabe que tem família que dá um pouco de dinheiro? A minha nunca deu. Então eu falava, mas como é que é o dízimo de 0? 0. Daí começavam a falar, não, mas tem muita bênção quando você honra o Senhor. Eu falei, eu preciso honrar o Senhor, mas como é que eu faço? Aí eu inventei que eu ia fazer sanduíche natural, estava na moda.
E eu comecei a falar, falei, Deus, eu vou fazer sanduíche, eu estudava no Objetivo. Eu vou fazer sanduíche natural, só para eu dar o dízimo. Eu falei, eu vou dar o dízimo do sanduíche e depois eu vou dar o dízimo do dinheiro. Mas eu vou ter um dízimo. E aí comecei a fazer. Imagina uma pessoa, na época eu tinha acho que 14 anos, que ficou rica com 14 anos. Eu vendia quase 400 sanduíches por dia. A minha família começou a trabalhar para mim. Porque Deus foi me abençoando. Só que daí um dia eu tinha que comprar as coisas de um dia para o outro, porque estava indo muito bem os meus negócios. Aí um dia eu cheguei atrasada, tinha feito natação e tal, e falaram que tinha chama balanço, para fazer conta e tal. Existe, balanço de conta. É. Aí eles falaram, olha, todos os supermercados hoje vão ter balanço. E não dava mais tempo, né? E daí eu lembrei que Deus podia falar. Daí eu fiz assim. Então, Espírito Santo, de tudo você pode falar? Então é assim. Eu preciso de um supermercado aberto. E ele me deu o nome de um supermercado que tem em Campinas que se chama Jumbo. E ele falou assim, esse é o único supermercado que o balanço vai começar às 10h30, não 10. Aí eu falei, vamos ver se Deus fala ou se eu sou louca. Aí peguei minha supermobilete, eu tinha uma motinho. Cheguei lá e falei, moço, vocês vão ficar abertos? E ele falou assim, nós somos o único supermercado que está aberto até 10h30. E daí eu lembro que eu comprei tudo e eu assim, Deus fala comigo. Quando eu compartilhei isso, todo mundo, Deus falou qual era o supermercado? Eu falei, por que Deus não pode falar? Por que a gente acha que Deus só pode falar com a gente quando você está com câncer? Ah, filho! Ele não pode falar de tudo? Ele não é teu pai? Ele não pode falar de qualquer coisa com você? Você não pode perguntar para Deus qualquer coisa e ele vai responder qualquer coisa? Daí eu comecei com um presente de aniversário. Eu falava, Deus, é aniversário da minha amiga, o que ela quer? Gente, imagina os presentes que eu fazia, o pessoal assim, eu queria muito isso, eu sabia. Porque eu comecei a pedir para o Espírito Santo conversar comigo sobre todas as coisas. A gente põe limites. A gente acha que Deus vai falar só quando é uma oração importante, é uma coisa que você precisa muito. Ele pode falar com você de tudo. Eu estava contando no nosso podcast que para a conversão da minha mãe era testemunha de Jeová, eu falei, Senhor, como é que nós vamos converter essa mulher? E eu tive uma visão, porque Deus fala com visão, com várias coisas, da minha mãe jogando baralho. Ninguém sabia jogar baralho, nem eu, nem minha mãe, nem os nossos amigos. E daí eu brinquei, falei, gente, vamos comprar um baralho. A minha mãe gosta muito de gente em casa. Aí nós começamos a fazer de conta e inventamos um jogo. Ela ficou tão amiga de todo mundo, que depois nós convidamos ela para um retiro. E foi assim que ela saiu do Testemunho de Jeová. Estratégia. Em vez de ficar orando, Deus, o que eu preciso fazer para trazer meu marido na igreja? Senhor, o que eu preciso fazer para que a minha irmã te conheça? Deus, qual é a estratégia que você me dá para que isso aconteça? E nós temos o Espírito Santo, que fala com a gente de tudo. Eu contei hoje que eu fui num retiro, eu era bem jovenzinha, tinha conhecido Jesus há tipo uns 2 anos. E esse era um sacerdote, era um retiro da Renovação Carismática, falou, nós temos que falar de sexo para os jovens, para ajudar, prevenir, não sei o quê. E na minha época, ninguém nem nominava esse nome, era tipo super pecado, só a palavra não pode. E aí, esse senhor falou, não, eu falo com os meninos, quem vai falar com as meninas? E ele procurava uma mãe. E as mães tudo assim, né? Quem que quer falar disso? Ninguém. Era assim, super tabu. E eu cheia do zelo pelo Senhor, super jovem, conhecia Jesus há pouco. E falei assim, como ninguém quer responder, o Senhor está chamando, eu falo. Daí você fala, mas você sabia? Então, naquela época, para você ter uma ideia, a gente tinha uma empregada lá em casa e ela pediu para eu comprar um absorvente para ela e eu tinha certeza que ela estava com diarreia por anos. Eu falava, nossa, ela tem sempre diarreia, todo mês essa mulher. Tipo, o meu nível de conhecimento era esse. Eu fui uma vez no dentista e eu sentei do lado de um menino. E eu estava super preocupada, falei, tô grávida. Daí falaram, por quê? Eu falei, sentei no dentista do lado de um menino. Então, esse era o nível. Para você ter uma ideia do meu nível de conhecimento. Não era nem mais ou menos, era menos. E aí eu peguei e falei, eu falo. Daí eles falaram, mas você sabe o que falar? Eu falei, não, mas eu vou pedir para Deus. Aí eles falaram,
Tipo, ela vai orar, né? E eu lembro que eu fui num bosque e falei, Jesus, tem que me contar tudo. Aqui é o negócio seguinte, eu preciso falar para esse povo. Gente, eu lembro dessa palavra, masturbação, que eu nunca tinha ouvido na minha vida. Onde Deus me explicava, falou de aborto, masturbação. Eu fui falar para as meninas, as mães, eu tinha quase 15 anos, elas assim, nossa, mas você tem uma mãe médica? Que experiência. Eu falei, não, eu fui ali e perguntei para Jesus como é que era. Eles acharam, imagina, ela está brincando, ela deve ter. Gente, de verdade, eu perguntei para Jesus. O que eu estou te dizendo? A intimidade que Deus quer com a gente é essa coisa gostosa, esse Deus que é amigo, que pode falar, que pode conversar, que pode dar uma dica, que pode chorar com você, que pode caminhar com você. É isso que Ele quer. É por isso que Ele mandou Jesus, para que você tenha relacionamento, para que você seja amigo, amiga de Deus. Estou com problema? Senhor, eu estou com problema no meu trabalho. Vai ali perguntar para Ele. Tem um homem, empresário muito famoso, agora ele já morreu, ele era do Chile. E ele conta que no momento pior do Chile, o pessoal ia fazer, assim, negócios com ele, e ele tinha uma salinha, ele chamava a salinha do meu sócio. Na realidade, era uma salinha de oração, não tinha nenhum sócio lá dentro. Mas ele falava que o povo vinha, e ele falava, então, me dá uns minutos, que eu vou conversar aqui com o meu sócio. E ele falava, mas por que chama ele para reunião? Não, a gente tem o nosso modo de ser, já volta. Ele entrava na salinha, e ele perguntava para Deus, e ele falou assim, às vezes chegavam coisas que ninguém falaria não, que era assim, portas não abertas, mas o Espírito Santo falava não. E ele conta como ele conseguiu, no momento pior do Chile, ser a única empresa que continuava a crescer. E ele falava, porque o meu sócio é maravilhoso. Então, o que eu estou falando é, por que a gente tem tudo isso na nossa frente e nós vivemos um relacionamento religioso com Deus? Porque a gente fica falando, religioso é feito de formas. É feito de senta, levanta, de tá certo ou tá errado. Agora, quando você tem um relacionamento com Deus, isso vai mudar tudo na tua vida. Amém? Anos atrás, Deus me deu uma palavra, e Ele falou tinha uma mulher que ia ser prefeita da cidade, assim, era eleições. E eu estava andando no metrô, eu vejo o nome dessa mulher, nunca tinha ouvido falar. E estava assim, para prefeito, e o Espírito Santo falou para mim, falou, essa mulher vai ser a prefeita da cidade. Daí eu comecei a falar, eu preciso falar isso para ela. Deus vai me mandar lá. E eu comecei a procurar quem conhecia. Eu acabei fazendo um almoço com essa moça. E eu falei para ela, olha, eu estou aqui porque Deus falou para mim que você vai ganhar as eleições. Eu dei até a percentual, era 3,27. E ela começou a chorar. E falou, é uma empresária, tem 22 empresas. O marido dela era tipo o dono do Inter de Milão, sabe? Clube de futebol. E aí ela falou assim, eu estava falando com Deus, se você me quiser na política, eu quero um sinal. Então eu era o sinal. Obviamente, eu acompanhei ela todo o tempo da política. Aí no dia que estavam as eleições, o marido dela ligou para mim e falou assim, você tem certeza, né, que ela vai ganhar? Eu, lógico. Aí eu desliguei assim, Deus, salva-me. Porque às vezes, quando Deus te fala e você está debaixo da unção, você tem certeza. Mas quando passa aquele momento, você fala, será que é assim mesmo? Eu falei, acabou a carreira, acabou, que o negócio acabou. Ela ganhou exatamente com isso. E chegou um dia que ela falou assim para mim, eu quero falar com o presidente dos Estados Unidos. Como ela sabia que eu era evangélica, e ela tinha, assim, ela me via aqui, né? Depois de Jesus tinha eu. Porque assim, Deus falava muito comigo. Eu escolhi o governo da cidade inteira, sentada no meu jardim, falando, esse não, esse sim, para você ter uma ideia. De quanto a mulher acreditava que eu era o profeta do Senhor. Sabe o que aconteceu? Que ela falou para mim que ela queria conhecer o presidente dos Estados Unidos. E ela falou, você conhece? E eu comecei quase a dar risada, falando. E eu estava para dar risada e o Espírito Santo falou para mim, fala para ela que você conhece. Eu falei, conheço. Conheço alguém que pode te apresentar. Ela falou, quem? Eu falei, Jesus. Depois de 2 dias, eu tinha criado para ela o encontro com o presidente dos Estados Unidos. Você fala, como que você fez? Eu fui orar e o Senhor começou a pôr na minha mente, liga para essa pessoa, para essa. Em 2 dias, eu que não sou ninguém, o pessoal do staff dela não conseguiu, eu tinha conseguido. Sabe por quê? Porque nós conhecemos esse Deus maravilhoso.
Então eu quero falar para você que nesse ano de Empower, agora a gente vai orar. Se você quer mudar a tua história, para de ficar procurando 1000 revelações. Se fecha com Deus. O secreto é onde você pode ser você. O secreto pode ser num quarto, mas pode ser você andando na praia, você e Deus. Pode ser um lugar onde não tem ninguém. Aprenda a conhecer a voz de Deus. E você vai ver que tudo vai mudar na tua vida. E olha o que vai acontecer. Você vai obedecer cada dia o que Ele fala para você. E quando você abrir os olhos, você vai estar no centro da vontade de Deus. Sempre me perguntavam, quando os jovens me perguntam, como é que você ficou sabendo que você ia ser pastora? Não fiquei sabendo. Eu comecei a obedecer a Deus todos os dias. E quando eu abri o olho, eu estava numa nação, sendo pastora naquela nação e mudando a história da nação. Porque a obediência ao que Deus vai te dizendo é dia após dia. E você vai conhecendo a vontade de Deus. Às vezes a gente fala, eu quero saber o que vai acontecer amanhã. Não! Escuta Deus hoje e põe em prática hoje. Aí amanhã você põe em prática o de amanhã. Aí depois da manhã você põe em prática o depois da manhã. Quando você abrir o olho, você acabou de fazer uma coisa enorme. Você está mudando a história da tua vida, da tua casa e da tua nação. Por quê? Porque Deus vai te dirigir igual o maná, dia após dia. A Bíblia conta no livro de Neemias, e a gente não vai ler porque vai ficar muito comprido, que Neemias queria construir as portas da cidade. Chegavam os inimigos, que seria tipo o diabo, o Sambalá, para distrair ele. Não, vamos fazer isso, vamos para lá. E ele falava, não, Deus me mandou construir, eu não saio daqui. Você vai ter que decidir, tirar o relógio, desligar o celular. Você vai ter que decidir que nada vai tirar você daquele tempo sobrenatural. E isso vai construir tudo. Eu tive anos atrás com o pastor Yonggi Cho, na Coreia. E ele contava pra gente uma história que depois ele colocou até num livro, que ele tinha todo dia 1 hora, que depois virou 3, com Deus. Todo dia. Vocês sabem que por muitos anos foi a maior igreja do mundo. Para pedir para Deus o que ele tinha que fazer. E ele fala que a secretária dele uma vez ligou, porque ele já era bem famoso, e falou assim, é o presidente da Coreia no telefone. Eu só disturbei o senhor porque tem o presidente da Coreia. Tipo, não ia... Eles sabiam que era um tempo precioso. E ele respondeu assim, diga para o presidente da Coreia que eu estou falando com o presidente do mundo. Eu ligo para ele depois. E isso é o que Deus tem buscado de nós. Todas as pessoas estão sendo mais importantes do que o Senhor na nossa vida. Todas as preocupações estão sendo mais importantes. Mas se você treinar o teu espírito para escutar a voz de Deus, esse vai ser o ano mais legal da tua vida. E você, quando a gente começar a estudar os dons do Espírito, você vai estar tão antenado, como dizem no Brasil, que a hora que Deus falar com você, você vai falar, puxa, Ele falou comigo. E Ele vai começar a falar com você para a tua vida, para o teu trabalho, para a vida dos outros. Comece a fazer pequenas perguntas para Deus, para você ver como Ele fala com você. Pequenas. Senhor, eu estou indo orar por aquela pessoa. Me dá uma palavra, uma. E você vai colocando em prática. Porque você só vai saber que Deus falou com você quando você começar a colocar em prática. Ah, mas e se depois eu errei? Melhor errar tentando do que não fazer nada. Amém? Então o que Deus quer falar para você e para mim hoje é isso. Treine o teu espírito para escutar a minha voz. Viva o relacionamento mais gostoso, mais legal que você pode ter, porque a intimidade com Deus é maravilhosa. Amém? Vamos nos levantar. Eu queria que você fechasse os teus olhos um minutinho. Não é um método. Pode deixar a luz acesa, por favor. Eu queria que só por um momento você se colocasse na presença de Deus e você fosse assim, muito sincero com o Senhor, dizendo, Deus, eu acho que eu não te conheço ou eu te conheço. É um pouco como Jó, eu te conhecia porque eu tinha ouvido falar de você. Agora eu te conheço verdadeiramente. Jó precisou viver momentos muito difíceis com Deus para conhecer o Deus maravilhoso que Ele era. E falar para Deus, eu quero isso. O resto é religião. Nós estamos na igreja para a gente crescer nisso. E quando o Senhor for o teu melhor amigo,
tudo vai mudar. Você vai ter um conselheiro sempre. Você vai ter Deus. Para o mundo ele é Deus, para você ele é Pai. Você vai ter Deus que está te aconselhando sobre tudo. Finanças, igreja. Senhor, eu quero sair de uma dependência. Ele vai te dirigir. E se você escutar, você vai começar a colher frutos como você nunca colheu. Porque o cristianismo é relacionamento. Jesus não veio pregar uma religião, ele veio pregar uma relação. Então eu queria que você fosse muito sincero, sincera com Deus, dizendo: Senhor, talvez eu seja um pouco religioso ou religiosa. Talvez é desse jeito. Enquanto eu estava pregando, que dei o exemplo do casamento, Deus me mostrava que alguns casais estão vivendo exatamente isso. Quase uma empresa. Falta intimidade na tua vida de casal. Falta o que tinha antes. E o Senhor talvez esteja falando para você exatamente isso. Eu estou falando de intimidade comigo, mas eu estou falando de intimidade entre vocês também. Maridos que não sabem mais nada da própria esposa porque ela não fala mais, não tem mais intimidade. E a mesma coisa, esposas que não sabem nada do marido porque não tem mais intimidade, porque tem medo. Eu queria também que você colocasse isso diante de Deus. E antes que a gente acabe, eu quero orar por vocês. Deus me dava algumas palavras para a igreja de Florianópolis. Uma, ele falava assim: tem muita gente com medo. Eu falava: medo, Senhor? Medo do quê? Ele falava: medo de ser audaz. Medo de falar... Deus coloca oportunidades na tua frente e você fala: e se não der certo? E se der tudo errado? E se eu fizer? Isso tem a ver com o serviço de Deus, mas tem a ver com as coisas que você faz praticamente, a tua casa, a tua empresa. Eu via gente com um monte de medo. E se depois eu errar? E se depois eu for fazer e não der certo? Queridos, não importa. Você tem uma vida, Deus te deu uma vida. Se Ele está abrindo uma porta, você acha que é Deus, se joga nisso. Agora só procure a vontade dEle. E se eu não entender? Continua orando até crescer essa vontade dentro de você. Eu quero orar para que o Senhor tire o medo do teu coração. Então eu queria que você orasse comigo. Se você é uma dessas pessoas que fala: eu estou bloqueado ou bloqueada. Sabe quando você está com uma vida bloqueada, que você fala: eu sei que eu posso fazer mais, mas eu não consigo. Eu sei que lá na frente tem coisas melhores para mim, mas eu não consigo. Se você está nesse eu não consigo, mas você sabe que Deus tem algo muito maior para a tua vida. Porque quando você sabe, tem uma coisa, tem a grandeza dentro de você, mas você não consegue tocar nela. Eu queria chamar você aqui na frente, que eu quero orar por você. Quando você fala: eu sei que tem mais, mas eu não consigo chegar lá. Eu sei que tem algo a mais, mas eu não consigo tocar nisso. Eu queria orar para que Deus desbloqueie hoje no mundo espiritual a tua vida, o teu coração. E também chamar aqui na frente, junto com todo mundo. Assim ninguém sabe quem é, né? Tua vida fica escondida ali. Os casais que falam, quando você falou de casamento, a nossa vida está mais ou menos assim. Sem intimidade, sem cumplicidade, sem amizade. A gente está junto, bonitinho. Mas Deus quer mais do que bonitinho e você sabe disso. Amém? Deus quer que você esteja profundamente envolvido ou envolvida um com o outro na tua vida de casal. Então agora eu quero orar. Pode parar a música um pouquinho só. Eu queria um momentinho que você só levantasse a tua mão. Eu quero orar. Em nome do Senhor Jesus, Espírito Santo, nós estamos na tua presença agora, pedindo para que você desbloqueie essas pessoas. Eu via, Senhor, como águas paradas na vida de muita gente. Eu via como se as coisas estivessem faz muito tempo igual. Você está sendo fiel, você está vivendo, você está até vindo na igreja, você está fazendo o teu melhor, mas eu via águas paradas e o Senhor falava que Ele quer soprar nessas águas paradas, Ele quer movimentar a tua vida, porque senão vai ficar chato, porque senão vai ficar tudo igual. E quando fica tudo igual, começa a falar: nossa, tem algo que não funciona. O que vem de Deus não é tudo igual. O que vem de Deus tem mudanças radicais em nome de Jesus. Espírito Santo, nós oramos agora para essas pessoas que estão aqui. Eu quero, Deus, em um modo profético, desbloquear a vida deles. Tem gente que sabe que tem grandeza. Tem gente que fala: eu sei que tem algo a mais, mas eu não sei o que é. Eu não sei como chegar lá. Em nome do Senhor Jesus,
Nós estamos orando agora, Espírito Santo, para que você faça essa obra, para que você transforme agora o coração dessas pessoas. Deus, essas pessoas que querem correr e não conseguem, eu vejo como amarras nos pés. Sabe quando a pessoa fala, por que eu não consigo ir mais para frente? Você tem todo o potencial, mas você não tem a força. Eu queria que, em nome de Jesus, se você é aquela pessoa que fala, eu não tenho forças, eu estou cansada, levanta a tua mão bem no alto. Pai, começa agora em nome de Jesus. Começa, Deus, tirar o cansaço em nome de Jesus. Eu oro, Pai. Eu oro, Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu oro, Senhor, porque eu sei que dentro deles tem grandeza, tem potencial, tem sobrenatural, mas eu vejo amarras nos pés. Eu quero quebrar essa amarra em nome de Jesus. O Senhor diz, filho meu, não é fora de mim a solução, é em mim. E eu vejo Deus chamando você para um tempo com Ele. O Senhor diz que está te chamando para um tempo de jejum, de oração, de consagração, porque é ali que você vai encontrar a resposta de Deus. A resposta de Deus não está no que as pessoas vão fazer lá fora, não está em uma outra pessoa, não está num contrato. A resposta de Deus está no trono de Deus. Deus está esperando você, como sacerdote da tua família, se ajoelhe diante do Senhor e volte para Ele com todo o teu coração, porque Ele fala, todo o resultado que você espera tem a ver com o coração completamente voltado ao Senhor. E você sabe que Deus tem chamado você a isso. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós liberamos hoje a vida do teu filho. Você está chamando ele em um modo sobrenatural. O Senhor diz assim, se ajoelhe na minha presença, se consagre na minha presença, porque você vai testemunhar disso. Você vai contar para as pessoas que esse tempo que você vai tomar de jejum, de oração, de consagração, mudou a tua casa, a tua família. E eu vejo isso que tem muito a ver com os teus negócios. Muito a ver com a parte financeira. Você acha que é algo que está lá fora, mas Deus diz, não, é algo que está aqui dentro. Nós oramos, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, pelo teu filho, pela sua família, que hoje você tire as amarras do pé dele agora, para que ele possa voar e crescer. Voar e crescer. E o Senhor diz, você vai dar glória para mim. Eu não quero que a glória seja de nenhum homem e nem tua. Você vai falar para as pessoas, esse resultado que vocês estão vendo é resultado de jejum, de oração e de consagração, porque é isso que o Senhor está chamando você em nome do Senhor Jesus. Espírito Santo, nós oramos agora. Nós oramos agora. Nós estamos na tua presença, Deus. A gente não deixou as nossas casas só para ouvir uma pessoa, só para brincar. Nós estamos orando agora, desamarra o pé das pessoas que estão aqui paradas. Desamarra, Senhor, aqueles que dizem, Deus, eu não estou conseguindo correr. Desamarra, Senhor, aqueles que dizem, eu não sei o que está me acontecendo. Senhor Deus, em nome de Jesus nós oramos. Em nome de Jesus nós oramos, Deus. Desamarra, Senhor. Desamarra, Deus. Tem um potencial sobrenatural na vida desse jovem. Tem algo grande na vida dele, Deus, que ele não está ainda conseguindo tomar posse, mas eu quero quebrar isso em nome do Senhor Jesus, decretando que o que Deus tem para você, você vai tomar posse. Tem uma inteligência sobrenatural sobre você, é algo que vem do céu. Pai, nós oramos agora, libera a estrada para que ele entre no que você tem para ele, Senhor, para que ele use essa inteligência, essa sabedoria. O Senhor diz, eu vou tirar toda a tua insegurança. Você tem muitos talentos e às vezes você olha e fala, não, todos os outros são melhores do que eu. Todo mundo que você vê parece mais legal, mais bonito, mais inteligente, mais forte. E Deus diz, eu estou quebrando agora, eu estou tirando de você essa insegurança. A partir de hoje, todo mundo vai ver, você vai falar, você vai pegar no microfone, essa insegurança que deixa sempre você viver comparando a tua vida com a outra. Parece que sempre o outro é melhor e você não consegue ver o dom que Deus te deu. Eu quebro isso em nome do Senhor Jesus. Eu digo que a cura de Deus está sobre você agora. Ele está tirando toda a timidez. Ele está tirando agora toda a insegurança. Ele fala, você não precisa se comparar com ninguém. Você é melhor do que esse povo. Você é melhor do que eles. Você é melhor. Você foi separado por Deus para servir o Senhor, para honrar o Senhor. Ele te deu uma inteligência sobrenatural. Você é melhor do que eles. Para de se comparar em nome de Jesus. Nós oramos que tenha cura sobre você. Eu vejo um óleo que vem do céu liberando a tua alma. Liberando a tua alma, Espírito Santo.
Oh, Senhor, um fogo que toca no coração desse moço. Um fogo, Senhor, porque você tem visto a dor dele. Você tem visto ele sofrer no silêncio. Ele não fala para ninguém, mas ele está em luta dentro dele, Deus. Você sabe, às vezes ele tem assim, não gosta nem de viver, porque tem uma luta muito grande aqui dentro, Senhor. Nós oramos agora por cura, nós comandamos a todo espírito de morte, que fica perseguindo a tua vida, que te deixe em nome do Senhor Jesus. O Senhor diz, você vai viver para mim, você vai trazer pessoas na minha presença. O diabo tem querido roubar a tua vida e a tua força. Tem querido colocar uma angústia no teu coração, mas eu comando em nome do Senhor Jesus Cristo, Satanás, deixa esse menino, ele vai servir a Deus, ele vai trazer gente para a presença de Deus. O Senhor está liberando a tua língua, essa timidez vai embora hoje em nome de Jesus. Deus tem visto a tua vida, Espírito Santo, seja derramado agora, trazendo cura sobrenatural. Nós profetizamos vida sobre ele e vida em abundância. Que essa tristeza saia agora em nome de Jesus. É que a tua graça tome conta da vida dele, Deus, porque ele é especial, em nome do Senhor Jesus. Oh Espírito Santo, nós oramos. Senhor, nós oramos pela restauração agora da intimidade na vida desse casal. Nós oramos agora em nome do Senhor Jesus, para que algo do céu, Senhor, esteja sobre eles, para que toda a aliança que eles fizeram seja renovada em nome de Jesus. Oh Pai, começa a mudar a história. Você chamou eles juntos e não separados. Você não quer que um seja mais e o outro menos. Você quer que eles corram juntos para a tua glória, para o teu reino, Senhor. Nós colocamos assim equilíbrio na vida deles, equilíbrio espiritual, que tudo seja um pouco cada um. Eles têm promessa, nós oramos, Espírito Santo. O Senhor diz, eu estou restaurando agora o chamado de antes, tem um chamado ministerial que ficou parado em nome de Jesus, tem desilusão que tocou o coração de vocês e fez vocês ficarem mais longe. O Senhor diz, filho, eu estou voltando, estou tocando você uma segunda vez, porque tem algo sobrenatural aqui, em nome de Jesus, um segundo toque. Ó Deus, você tem trazido bálsamo de cura para o coração dessa moça. O Senhor diz, para de olhar para trás, você sofre muito com o que você deixou lá atrás, em nome de Jesus. Deus diz, a minha justiça, eu vou colocar uma mesa cheia diante dos teus inimigos. Você só tem que perdoar e começar exatamente da onde você deixou, servindo a Deus com todo o teu coração e a tua alma, porque Deus amava o modo como você servia a Ele. Nós oramos agora pela restauração total e sobrenatural, ministerial e de fé desse casal, em nome do Senhor Jesus. Nós cremos nisso, ó Pai, você é o Deus de todas as coisas, Espírito Santo, você é o Deus de todas as coisas. Nós oramos, Senhor. Quando você estava cantando, eu perguntei para a pastora, cadê a tua esposa? Porque quando você estava cantando, o Senhor mostrava isso. Ele mostrava que não tem entre vocês um que é maior do que o outro. E Deus falava para mim que o modo como vocês vão servir a Ele é juntos. E Ele falou assim, não tem que um faça uma coisa e o outro faça outra. E o Senhor está chamando vocês para um caminho juntos. Eu sei que vocês vêm na igreja juntos, mas não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de tempos com Deus juntos. Estou falando de interesses juntos. Eu estou falando do mesmo interesse pelo reino de Deus juntos. E Deus diz assim que vocês vão prosperar no que vocês fazem, na vida natural, só quando voltar essa intimidade total entre vocês. Eu oro em nome do Senhor Jesus, porque Deus me trouxe hoje aqui para dizer que Ele quer restaurar uma intimidade total entre vocês. Não tem que ter segredo. E eu via como um espírito de divisão, que às vezes faz vocês
brigarem, não entenderem um outro, não entender o que o outro está falando. Senhor, em nome de Jesus, nós quebramos isso agora. Nós comandamos a todo espírito de divisão, de deixar a vida desse casal. Eles vão servir o Senhor juntos. Eu vejo jovens na mão de vocês, eu vejo pessoas atrás de vocês, eu vejo gente que segue vocês. E o Senhor diz, eles têm que entender que vocês são um. Não é um separado do outro, é um. Todo mundo tem que saber que ele é teu marido e que ela é tua esposa. Todo mundo. Porque eu via perigo nessa coisa de caminhar sozinho. Todo mundo tem que saber. Todo mundo. Sabe quando a pessoa olha para um e fala, sabe que tem um outro? Eu via como se Deus falasse, tem perigo em volta de vocês se apresentando sozinhos. Sejam espertos. Deus está avisando para que nada aconteça e nada divida vocês em nome do Senhor Jesus. Porque Ele uniu para não dividir. Em nome de Jesus, Espírito Santo, nós oramos agora. Nós oramos agora. Nós oramos agora por restauração na vida dessa mulher, Senhor. Ô Pai, o Senhor me mostrava um coração muito ferido, muito sensível, como... Sabe quando a pessoa não aguenta mais? Que tudo faz sofrer, tudo faz ficar brava. E o Senhor diz, não é que ela quer ficar brava, é que ela está mal. Marido, é que ela está mal. Pai, nós oramos agora em nome de Jesus. Nós estamos orando pela cura dessa moça agora. Nós oramos, Senhor, que tudo que ela engoliu aí durante muito tempo, tem muita injustiça na vida dela. Nós oramos agora contra toda a injustiça que ela viu, que ela sofreu, até de pessoas fora. Estou falando de gente que fora. Eu oro em nome de Jesus agora, Pai. Tira toda essa dor da injustiça que fica corrompendo a vida dessa moça. Em nome de Jesus, Deus. O diabo quer que você fique doente. Mas em nome do Senhor Jesus eu quero quebrar isso. Eu quero decretar que Deus viu a tua dor. E essa oração é porque Ele quer te dizer, filha, eu estou vendo a tua dor. Você não está sozinha. Parece que as pessoas não entendem. Ele diz, mas eu entendo. Mas eu vejo. Mas eu sei. E eu não vou te deixar. Eu vejo Deus trazendo um bálsamo para a tua alma. Porque essa alma está ferida, está angustiada, está sofrendo. Essa alma está se dobrando, às vezes há uma angústia profunda. Deus, tira toda a raiz de amargura que está aqui dentro. Tira toda a raiz de amargura, Senhor. Oh Deus, em nome de Jesus, você sabe. O Senhor vai colocar uma mesa cheia diante dos inimigos. Mas isso não depende de você. Você só deixa na mão dele hoje. O Senhor diz, não tente fazer justiça. Você já tentou falar, já tentou várias coisas. Nesse momento você tem que deixar Deus fazer. Deixa Deus fazer. Espírito Santo, nós oramos. Às vezes a gente acha que a pessoa está fazendo de propósito, marido. Mas não é assim não. Não é assim não, é que tem uma dor que ela não consegue controlar. Ela precisa de você como ela nunca precisou. Ela precisa do teu carinho, da tua compreensão. Agora é o momento de ser sacerdote dessa casa. Não é fácil quando a gente está perto de alguém que está sofrendo muito, a gente às vezes não sabe o que fazer. Basta estar ali, basta não julgar. Deus, restaura agora. Restaura agora, restaura agora. Restaura, Senhor. Nós todos oramos, todo mundo, a igreja orando por eles. Ô Pai, em nome de Jesus, tira agora, em nome de Jesus, esse sofrimento que tem dado até problema no estômago dessa moça. Ô Deus, todo nervoso que ela tem passado, toda a sensibilidade que está dentro dela agora. Quando a gente está muito ferido, a gente fica muito sensível. É difícil às vezes estar perto, eu sei. Deus sabe disso, marido. Mas em nome de Jesus, Deus, essa família ama essa moça. E nós estamos aqui comandando a todo espírito de morte que esteja longe dela. Estamos comandando agora a essa angústia profunda que saia dela em nome de Jesus agora. Que tudo que ela viveu até no passado, any tipo de abuso, em nome de Jesus, que toda raiz, toda dor que está aqui saia agora. Que ela seja curada, Pai.
essa mulher vai servir muito o Senhor, vai ser muito fiel a Ele, porque ela vai servir por gratidão. Pai, nós oramos, seja curada, que a presença do Espírito Santo esteja sobre você em um modo sobrenatural. Deus vai te dar graça. Ele sabe que você precisa de amor e paciência. Às vezes a gente dá o máximo, mas o máximo não basta, né? Mas você vai ser um sacerdote nessa família. Você vai aprender só a orar. Orar por ela, ministrar. Às vezes basta correr junto, até sem falar nada. Mas Deus está nisso. Ele está aqui trazendo cura para essa casa, para essa família. Nós oramos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Deus poderoso e Deus amado, eu vejo um chamado forte na tua vida. Eu vejo Deus assim mudando coisas, mudando mesas. Você vai começar a sentar com pessoas diferentes. Ele está mudando amigos, Ele está mudando o que está em volta de você. Porque as pessoas que estão junto com a gente influenciam a nossa vida. Mas eu via como um caminho que Deus põe na tua frente. Ele fala, é tempo de me conhecer como você nunca me conheceu. E o Senhor vai colocar uma palavra de sabedoria na tua língua. Você vai ser uma pessoa que vai ensinar com sabedoria. Porque você é uma pessoa que observa, que é profundo. E Deus vai usar isso. Mas eu vejo Ele mudando mesas, amigos, pessoas que te frequentam, pessoas na vida natural. Assim, Ele está mudando mesas e Ele vai mudar também o que você faz. Eu não sei o que você faz, mas Deus está mostrando para mim que está acabando o tempo. E vai começar algo bem diferente na tua vida natural, na tua vida de trabalho. Eu vejo mesas novas. Senhor, nós chamamos esse tempo novo de mesas novas para o teu filho, em nome, na autoridade do nome do Senhor Jesus. Levante a tua mão assim, ó. E diga, Deus, eu recebo. Eu recebo. Pai, eu estou orando agora. Para que todo mundo que está se sentindo parado. Olha bem, eu tinha essa visão de águas paradas quando eu orava para a igreja. E Deus falava assim, eu quero movimentar essas águas, mas essas águas vão ser movimentadas com um tipo de relacionamento com Deus que muitos nunca tiveram. Ele quer ser íntimo, Ele quer ser amigo, Ele quer ser Deus. Você vai precisar dar tempo para Ele, não vai ser fácil, porque no começo a tua carne não vai querer, mas Deus quer isso para você. Ele quer mudar isso, Ele quer transformar isso. Espírito Santo, nós oramos agora. Nós oramos agora. Que todo mundo que está parado, que todo mundo que não está conseguindo sair do lugar onde está, que todo mundo que está vivendo na mesmice, mesmo sendo fiel, assopra agora, Espírito Santo, com um sopro que vem do céu. E nesse sopro, move as águas da vida de cada um deles. Vão começar a ter notícias, vão começar a se abrir portas. É coisa de trabalho, é coisa na casa, é coisa na família, é coisa assim diferente. Deus está soprando o novo. Senhor, sopra o novo, sopra o novo. E treina esse povo a escutar a tua voz como nunca escutaram. Que em nome de Jesus Ele libere, que em nome de Jesus Ele libere tempos novos em família, que em nome de Jesus Ele libere tempos novos nesse casal. Ó Deus, muitos casais vão voltar a ter intimidade. Você falava para mim, enquanto eu pregava, você falava, olha, muita gente aqui, você falou de intimidade, está precisando voltar a ter intimidade no casamento. E eu vejo o Senhor tocando alguns casais, vocês são um desses, em nome de Jesus. Pai querido, Pai amado, eu quero orar pela tua vida em nome do Senhor Jesus. Tem interesse nas coisas de Deus. Você está querendo crescer, você está querendo mais. E às vezes tem também confusão, porque muita gente, cada um fala uma coisa, mas o Senhor está te mostrando que Ele mesmo vai tirar todas as dúvidas, Ele mesmo vai colocar todos os pensamentos no lugar, em nome de Jesus. Não fique esperando que alguém tire a tua dúvida. Lendo a Bíblia, buscando a Deus, vai ser um tempo onde você vai entender, você vai começar a ter revelações da palavra de Deus entre você e o Senhor, em nome do Senhor Jesus. Nós oramos, Senhor. Eu já estou vendo Deus soprando nessa água parada.
vão começar a acontecer coisas. Marquem esse dia, porque vai começar a acontecer novidades. Vão ter notícias novas, coisas que vão movimentar a vida de vocês. E muitos estão orando por isso e vai acontecer em nome de Jesus. Agora eu queria aproveitar e chamar os líderes dessa igreja. Nós vamos orar por eles. Vocês podem voltar para o lugar de vocês. Vamos orar pelos líderes da igreja. Queria chamar eles aqui. Vocês sabem que a nossa igreja é uma igreja muito missionária, não sabem? Não sei quanto vocês sabem, espero que vocês tenham algumas oportunidades até de estar com a gente um pouquinho na Itália. A gente não é uma igreja que fica contando número. O que nós queremos é chegar onde outras pessoas não chegam. É falar de Jesus, a nossa igreja é missionária, a gente está em tudo quanto é guerra, terremoto, que é um momento muito bom para falar de Deus. Eu creio que Deus está colocando pessoas. E é impossível que vocês estejam com a gente sem ter o mesmo DNA. É um DNA missionário. Então eu quero orar para que Deus possa expandir através de vocês. Em cada bairro, em cada cidade. Vocês têm que ser muito ativos em ajudar as pessoas e profetizar para eles. Eu quero dizer para vocês o que vai acontecer esse ano. Você sabe que você pode orar para alguém e falar: Deus te ama, Senhor protege. É bom, maravilhoso, não é? É. Mas é ou não é diferente quando você está vivendo algo, você recebe uma palavra de Deus, que só você sabia. Você vai para casa diferente ou não vai? E Deus me mostrava isso esse ano. Ele falou: o modo de evangelizar não vai ser mais chegar lá e falar: você toca muito bem, amém. Não vai ser chegar lá e falar assim: Senhor, abençoa, Jesus te ama. É uma coisa boa. Mas Deus falou para mim que esse ano Ele vai ativar um modo profético. O que vai acontecer? Que vocês vão no supermercado e vai ter uma palavra para a tia que está lá na caixa. Vai falar: ô tia Joana, e Deus vai te usar muito nisso, que você é corajosa. E Deus gosta de gente corajosa. E eu vi o profético sobre você. Vai chegar e vai falar: ô tia Joana, Deus falou isso para você. Ou não sei o que, Deus falou isso para você. Você tem uma sensibilidade muito forte, você sente as pessoas. Às vezes até você fala: será que eu estou julgando? E não, você tem assim, você lê as pessoas. Você tem uma leitura das pessoas, é algo, um discernimento sobrenatural. E isso vai trazer muita facilidade no profético para a tua vida. E Deus mostrou para mim que vai ser assim. Falou: você quer ver como é que vai ser a igreja dos últimos dias? Não vai ser: oi, dá um papelzinho aqui, olha, Jesus te ama. Não, vai ser assim. Por isso que Deus está treinando a gente. Ele falou: eu quero que a minha igreja volte a ser carismática. Então você vai chegar assim na rua, você está andando, vai entrar no ônibus e vai falar: tudo bem, posso falar uma coisa para a senhora? O Senhor falou para mim que aquele problema que a senhora está com o seu filho, não sei o que, acabou. Deus está acabando isso. Daí você vai ver a pessoa assim. Porque até o não crente não pode falar nada. Fala: como é que você sabe? Então o sobrenatural vai ser o modo como Deus vai movimentar. Vocês sabem que eles chamam a terceira Pentecostes. A primeira foi a Pentecoste normal. A segunda foi aquela de Azusa Street, onde Deus teve uma visitação. Está todo mundo esperando uma terceira que chama a última chuva. Que vai ser um movimento sobrenatural do Espírito Santo. É a última chamada no mundo. Aonde Ele está liberando. Lá em Atos diz que filhos e filhas vão profetizar, vão ter sonhos, vão ter visões. E falou que é a igreja dos últimos tempos. Os últimos tempos começam no dia do Pentecostes. A contagem regressiva começou no dia do Pentecostes. Quando a igreja foi fundada. Foi fundada no dia de Pentecostes. E Ele falou que a partir daquele momento, todo mundo ia profetizar. Você vê que tem servo e serva. Antes a mulher não podia nem falar. O servo não podia falar. É um movimento sobrenatural de Deus. Deus está colocando na mão de vocês. Vocês como igreja têm que proteger isso esse ano. Vocês têm que treinar e treinar e treinar. E vai ter culto onde vai falar: todo mundo vai dar uma palavra para todo mundo. Mas eu não tenho, não importa. Nós vamos treinar o nosso espírito para ficar tão aceso, que nós vamos começar onde a gente está a sentir o ambiente, sentir como que está. E isso vai mudar tudo. O modo de que Deus vai usar a igreja dele é esse. Por isso que eu acredito que Ele falou pra gente que Ele vai. Tanto que Ele falou: vai ser 2 anos de treinamento. Nunca recebemos uma palavra assim. Ele falou: vai ser 2 anos onde eu vou ficar falando de dons para vocês. E é muito engraçado porque
antes de eu receber essa palavra, quase todos os pregadores do ano que vem da nossa conferência falam só de cura. Aí eu falei, esse ano é profético, o próximo ano é cura. Nós vamos ter que ser treinados. Todo mundo vai orar por doente. Ah, mas eu orei e não cura. Não depende de você curar. Está escrito você que cura? Ou está falando, vai e impõe as mãos sobre os doentes. Eles vão ser curados, Deus. Nós temos que ser mais audazes. Nós temos que ter mais audácia. Nós temos que deixar o Espírito Santo usar a nossa vida. Na tua casa, profetiza sobre a tua esposa, sobre os teus filhos. Começa assim, o que você está sentindo. Porque o profético não é que Deus te fala tudo. Você sente uma atração, é assim que acontece. Você se sente chamado por alguém. Eu olho para todo mundo e eu não sei porquê, mas eu sinto que eu tenho que orar por eles. Você fala, você já sabe o que você vai falar? Lógico que não. Eu vou lá e começo a orar. E de repente eu começo a ver, ou vejo, ou me dá uma palavra. Eu entendo. Como é que é? É algo que vai se desenvolvendo enquanto você está orando. Mas esse passo aqui, ó, é a tua coragem que faz. Porque você fala, e se Deus me der nada? Nada, você vai lá e fala, Jesus te ama aí. Mas a gente tem que ser treinado. Porque viver com Deus é uma delícia, mas não pode ser religioso. Religioso é tudo assim. Você tem que deixar o Espírito Santo fluir através de você. Amém? Então vamos levantar todos e vamos orar pela nossa liderança. Vocês são os guardiões dessa palavra. Vocês juntos vão ter que ajudar os pastores a levar a igreja a esse nível. É esse o nível que Deus quer. Por isso nós vamos treinar. Por isso essa palavra. Treinar para que o sobrenatural seja natural. Natural. Outra vez entrou a filha do pastor Vasconcelos. Ela entrou na nossa igreja. Ela falou, pastora, de lá atrás até na frente eu recebi 7 palavras proféticas. Todas que confirmavam a primeira. E eu falei, estamos treinando bem o povo. Tem que ser desse jeito. O povo passou ali, o moço ali do mixer deu uma palavra, o outro deu outra, e Deus vai fazendo, e a pessoa vai falando, puxa, Deus está aqui. Amém? Para todo mundo. Servos e servas, homens e mulheres, jovens e velhos, vocês têm que proteger isso. Venham mais pertinho aqui. Senhor Deus, nós queremos orar por cada um deles. Cada um tem um dom e um talento. Essa moça aqui, ó, ela tem dom de fé. E eu via como um espírito que às vezes procura te parar. Você sente incredulidade ou você fica pensando, ai, vão me julgar. Mas você tem sentido de levar a igreja para um nível de fé. E Deus mostrava para mim que você tem dom de fé, você acredita. Mas eu via como se o diabo às vezes fica te bloqueando. Falando, ai, o que vão pensar? Ai, o que vão achar? Vão achar que você é orgulhosa, vão achar isso, vão achar aquilo. E ele quer fechar a tua boca, mas o Senhor diz, não. É mentira, é uma mentira do diabo. A igreja vai receber muito bem. A igreja te ama e crê no dom que Deus te deu. Crê na tua fidelidade. Deus, eu oro agora. Que esse dom de fé seja liberado. Que em nome de Jesus, o que ela sentir de orar, de fazer, que em nome de Jesus ela faça. E que nenhum espírito que fique intimidando ela, bloqueando ela, faça isso de novo. O Senhor diz, você sabe que eu estou falando, você sabe que você tem sentido isso. Às vezes você sente que você quer levar a igreja lá em cima, daí você fala, não, mas melhor não, tenho medo. Que esse medo saia da tua vida em nome de Jesus. Que você seja usada no dom que Deus te deu. E tem dom de fé, vai acontecer milagres. Você vai decretar milagres, você vai orar. Ora por doentes, você tem fé para isso. Que em nome de Jesus seja liberado milagres através da tua vida. Você é uma mulher de fé. Que essa fé esteja sobre você, te acompanhe em nome do Senhor Jesus. Nós oramos, Deus. Nós oramos por cada um deles. Por cada um deles, o Senhor está me dizendo assim, você tem toda a capacidade. E eu tenho sentido como vocês têm capacidade para muito, mas é o que Deus falou para mim, tem muita gente que está com medo. Lembra que eu comecei falando, tem medo de ir para frente, medo de fazer, medo do que vão pensar. Em nome de Jesus, Deus, eu oro para que você dê testemunho, assim, que esse povo vá com coragem, faça com coragem, fale com coragem. O Senhor me mostrava até o lugar, assim, eu via pessoas não cristãs, talvez seja o teu trabalho, onde o Senhor fala, usa a tua fé.
não tenha medo de pessoas. Eu oro para que esse povo não tenha medo de homens. Deus libera sobre ele dons, ministérios, profecia, autoridade espiritual, que tira deles todo o medo, tudo que tem bloqueado a vida deles em nome de Jesus. Que eles sejam um povo que corre, um povo que vai, um povo que abre a boca, um povo que faz, Senhor. Essa é a nossa oração para cada um deles, que eles possam fazer, correr, em nome de Jesus, Deus. Vai tirando o medo de homens, o medo de errar em nome de Jesus, o medo que não seja o meu chamado. O Senhor diz assim, sou eu que capacito. E às vezes você fica falando, será que eu sou assim, eu não sou assim, ou eu sou assim? E Deus falou assim, eu que te fiz, e sou eu que capacito. Eu só preciso da tua fidelidade. A capacidade vem do céu. Você vai tomar decisões, fazer coisas que você nunca imaginou de poder fazer. Só que o medo fica bloqueando. Em nome de Jesus, que caia por terra o medo sobre você, sobre teu marido. Deus, libera eles em nome de Jesus. Libera esse povo, Deus, eles têm muito para dar. Espírito Santo, oh Espírito Santo, vai liberando. Tem tanta experiência nesse coração, tem tanta experiência de gente, Deus, tanta sabedoria. Libera, Deus, libera. Aonde esse homem for, o Senhor diz, eu te coloquei de novo em lugares altos. Você sabe que não é nem por dinheiro, nem por trabalho. Você sempre soube. É porque desde sempre eu chamei você para falar para a gente que está ali em cima, que está precisando de mim. Você sabe que não é nem por dinheiro, nem por trabalho. E o Senhor diz, não tenha medo dos homens. Eu via muitas pessoas se ajoelhando com você no ambiente de trabalho. Porque Deus te deu esse dom. Não tenha medo, igreja. Não tenham medo. Vocês são chamados de Deus. Não tenham medo de começar o novo. Não tenham medo de fazer o novo em nome de Jesus. Não tenham medo. Pastores, não tenham medo com eles. Que Deus libere agora um destemor, uma intrepidez sobre todo esse povo. Orem por eles, Senhor. Nós queremos uma igreja de gente corajosa, de gente que falou, eu fui, e se errou levanta, e se errou levanta de novo, até dar certo, gente. Amém? Eu fui para Israel tempo atrás, no primeiro kibutz de Israel. Eles falaram para mim, nós demoramos 22 anos para achar água no kibutz. A gente ia buscar de balde. E eu falei, por que vocês continuaram nesse lugar? Ele falou, porque Deus falou que tinha água. Acabou. E a gente, por 22 anos, ficou cavando até achar. Ele falou que tinha. Eu falei, olha aí. Aí você pega e olha para um cara que não tem nada a ver com Deus. O Elon Musk, famoso. Eu fali 6 vezes, mas como eu tinha certeza que ia fazer, eu continuei fazendo. Aí você vê o crente que faliu uma vez e fala, ai meu Deus, Deus de Deus. Se Deus pôs algo, você vai até dar certo. Se Deus pôs algo no teu coração, cai, levanta até dar certo. Se Deus falou, tem água. Amém? Se Deus falou, tem água. E Deus falou que a gente ia começar essa igreja aqui que tinha água. Deus falou que tem água, tem água. Acabou. Ah, deu errado, aquele foi embora, não importa. Ninguém vai para o céu de comunidade. Cada um vai fazer o que Deus mandou fazer. Deus mandou fazer, nós vamos fazer em nome de Jesus. Amém? Que vocês possam ser treinados. Esse ano é ano de ser treinado. Todo mundo que está aqui hoje escuta. É para todo mundo. Querido, aí Los Angeles, é para você. É para todo mundo. É para todo mundo. Essa intrepidez é para todo mundo. É um povo que se move no sobrenatural. Já imaginou você ali no teu trabalho, você ali na padaria? Oi, seu José, tudo bem? Vim pegar o pão ali. O Senhor te diz uma coisa, eu estava orando por você antes de vir para cá, ó. Bota o dedo na cara do cara e fala, Jesus, Ele quer usar todo mundo. Nós somos uma geração profética. Começou em Atos, aonde o Senhor falou, os meus filhos e minhas filhas profetizarão. É a profecia do fim dos tempos.
todo mundo falando por conta de Deus. É assim que vai ser a terceira visitação e última do Senhor na terra. Vamos estar treinados. Amém? Que Deus continue abençoando vocês. Amo vocês. Se fechem com Deus. Vai mudar tudo. Amém?